Pessoal, ontem não deu para subir vídeo por conta do mau tempo, mas exemplos que eu tinha prometido eu os trouxe aqui. Bom, a gente vai ver agora nas gerações tudo que a gente viu nas aulas anteriores, inclusive a aplicação das teorias, como que a gente encaixa. Nós vamos repisar como a gente encaixa aqueles pensadores de certo modo, tá? Ou qualquer pensador que você tenha aí em mãos e tenha estudado. Bom, a gente tem um tema que eu tirei todos os textos motivadores, trouxe apenas uma adaptação, falando sobre os efeitos indesejáveis do mundo virtual para as democracias modernas. Vamos lembrar que a internet é sempre tema das provas do Enem, né? E em diferentes formas eles vão perguntando sobre a questão do comportamento, a questão da felicidade das pessoas, a questão das relações afetivas, como que elas se dão, do trabalho, enfim. E aqui nós vamos falar sobre o efeito do mundo virtual, né, para as democracias. Lembrando que o mundo virtual nós temos a web, que são as páginas da internet mesmo, tá certo? Que é da minha geração, né? Eu tenho 46, então eu pertenço à geração da web, ou seja, o surgimento da internet pelas páginas. E internet também tem a ver, gente, com redes. Né? A geração atual, agora, ela usa mais a internet no âmbito das redes. Então, naturalmente, vai ser comum vocês falarem sobre redes. Tá bom? Vamos começar aqui pela redação modelo sobre a introdução e eu trouxe mais uma dica que vocês podem usar para fazer a composição da introdução. Tranquilo? Então, atenção, o que nós temos aqui? Basicamente o seguinte, ó. Primeiro, palavra-chave, hein? Lembrando que eu falei para vocês, quanto mais preciso vocês forem, melhor é. Efeitos indesejáveis do mundo virtual para as democracias modernas. Então, nós temos aqui, ó. Sabe-se que a internet é um excelente instrumento de manutenção das democracias modernas, porque permite aos indivíduos acompanhar com mais transparência as decisões dos governantes. Opa! Isso aqui é o que se sabe. Veja só, isso aqui é uma questão interessante que eu trouxe para vocês. Quando vocês quiserem, por exemplo, aqui adotar um posicionamento, vocês vão adotar um posicionamento aqui, né, um ponto de vista, ó. Mas vocês vão adotar um ponto de vista que pode se opor a uma visão geral. Isso é uma das formas também bem interessantes de você introduzir da ação. Por exemplo, você se posiciona em face de uma visão geral. Então aqui quando eu digo sabe-se, eu estou me baseando no senso comum. Tá? A visão geral é o senso comum. É o que todo mundo sabe. Mas eu venho aqui, ó, ocorre, contudo, tá vendo? Essa formulinha ocorre contudo, que o mundo virtual, agora eu tô pegando a palavra-chave, também produz efeitos indesejáveis para as democracias. Olha que interessante. É como se eu falasse assim, bom, tudo bem, a gente já se sabe, todo mundo sabe que a internet é importante para a democracia porque ela gera transparência. Bem ou mal, os governos têm que publicar suas contas na internet, nas suas páginas, as suas compras. Né? Quando o governo compra alguma coisa, ele tem que publicar, ou seja, deixar para o público saber quanto custou, como é que foi comprado. Isso tudo está na página dos governos, de certo modo, tá bom? Mas a gente está batendo o quê? A gente está concordando com o examinador que as democracias também geram efeitos indesejáveis. Então a gente joga para isso aqui, ó, ocorre contudo. Tá vendo a formulinha? Isso aqui é a conjunção contudo indicando oposição. Tem o lado oposto, tá vendo? Ó, dessa visão geral. Eu consigo me opor a ela. Então esse meu posicionamento a gente chama de senso crítico. O que é um senso crítico, olhar crítico? Eu parto do geral, mas pego algo particular. Eu faço uma consideração ali dentro. Meio que me oponho. Falo, olha, não tem só esse lado, tem também esse lado. Tá? E senso crítico é o que faz você subir, vamos supor, né, pontos na sua classificação. Tá? Então, você vem aqui, ó, ocorre contudo que, marque aqui a formulinha de escrever, né, que o mundo virtual também produz efeitos indesejáveis para as democracias. Ah, pronto, calma, você retomou o tema. Agora, o que você vai fazer? Você vai me citar esses dois efeitos indesejáveis. Por quê? Porque a partir deles, né, ou seja, a partir dessa seleção de argumentos, é que vai se organizar o desenvolvimento.
tá bom? Vamos lá? Dentre tais efeitos, destacam-se os seguintes. Guarde essa formulinha também, ó. Dentre tais efeitos, destacam-se os seguintes, 2 pontos. Por que dentre? Porque a preposição dentre vai indicar que você vai extrair alguma coisa de um conjunto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que existem outros efeitos ruins, mas você vai dar destaque, olha o verbo destacar mesmo, tá? Dentre destacam-se os seguintes. Jamais escreva, perdão, dentre tais efeitos destacam-se 2 pontos. Não. Dentre tais efeitos destacam-se os seguintes, 2 pontos. Porque aí só você vai jogar 2 pontos em cima do verbo, não pode. Tá bom? Então destacam-se os seguintes. Aí você citou 2, ó. O comprometimento da harmonia dos poderes da República e a disruptura institucional. Opa, como assim, Júnior? A gente vai mostrar como que a internet, principalmente no Brasil, ela fez tirar a harmonia, ela colaborou para tirar a harmonia entre os 3 poderes. Os 3 poderes, poder executivo, que é o do governo, poder legislativo, deputados, senadores, e poder judiciário, os juízes, né, os ministros das cortes superiores. Esses 3 poderes são considerados pela Constituição harmônicos. Eles precisam trabalhar em harmonia. Quando está tudo tranquilo, você vive um momento tranquilo da República, eles trabalham em harmonia, cada qual operando do seu jeito, né? O poder executivo governando, o poder legislativo fazendo as leis e fiscalizando o poder executivo, e o poder judiciário promovendo a justiça, né? O poder judiciário aplicando a lei. Então perceba que cada um trabalha na sua esfera. Porém, a depender de como as pessoas estão se comunicando, esses poderes podem se tornar desarmônicos. E a gente vai ver que sim, tá? A questão aqui, e disruptura, Júnior? É porque a palavra, gente, na verdade, em língua portuguesa, assim, dicionário mesmo, vernáculo, que a gente chama ruptura. Mas a disrupção é uma expressão estrangeira que a gente cunhou para mostrar o quê? Que não é bem uma ruptura, ou seja, é um fim de um sistema, mas esse sistema funciona mal. Então, quando a gente fala de disruptura institucional, a gente quer dizer que as instituições públicas vão funcionar mal, elas não funcionam dentro daquilo que elas deveriam produzir. Então, isso tudo pode ser gerado pelo quê? Pelo mundo virtual. O mundo virtual ele implica a desarmonia dos poderes, de certo modo, e pode gerar mau funcionamento institucional. É isso que se quis dizer. Vamos ver? Tema super atual, porque a gente teve eleições há pouco, né? E o final de um governo, início de outro. Então o tema é bem atual. Olha só o marcador. Preliminarmente, aqui vem outro problema, tá vendo? Marcando aqui o iniciozinho de cada abordagem. Aqui você vai trabalhar a questão da desarmonia dos poderes, porque esse é o primeiro argumento. E aqui você vai trabalhar a questão institucional, como que ela funciona mal. De que modo a gente organizou esses argumentos? Gente, o que vem primeiro, os poderes ou as instituições? Primeiro os poderes, depois as instituições públicas. Por quê? Porque se eu não tiver o poder executivo, por exemplo, o poder do presidente da República, que é o poder executivo, eu não tenho universidade. Entendeu? A universidade é instituição, ela nasce da decisão dos governantes, certo? É claro que é uma instituição de Estado, uma instituição da República, mas um governante cria as universidades, eles vão criando, não é? E vão aumentando o número de universidades. Então, por isso que a gente fala da instituição em segundo momento. Então, sempre que você for selecionar argumento, é ideal você pensar o que vem primeiro. E vamos ver? Olha só, preliminarmente, o que a gente faz aqui mesmo? A gente retoma a primeira ideia. Então, a primeira ideia eu vou falar sobre os poderes. Então, eu vou aumentar um pouquinho a carga aqui sobre os poderes. Esta frase eu posso atribuir a terceiros? Não. Esta frase tem que ser minha, tá bom? Eu, redatora. Preliminarmente, ó, o verbo da dissertação, cumpre observar, cumpre esclarecer, cumpre elucidar, né? Fica a seu critério. Que as chamadas fake news, ou seja, os falsos informativos, têm gerado em sede de poderes republicanos antagonismos raramente vistos na história brasileira. Então vamos lá? Por que fake news está também sob aspas, assim como disruptura? Porque é uma palavra estrangeira, então a gente, no português, coloca sob aspas. Então,
Cumpre observar que as chamadas fake news têm gerado, em sede de poderes republicanos, tá vendo? Eu criei ali um adjunto adverbial que dá uma ideia de lugar, mas não é bem lugar. A gente chama de locativo, na verdade, lembra lugar? Mas não é lugar porque poder não é lugar, não é? Tem gerado o quê? Antagonismos. O que são os antagonismos, gente? São as oposições. Oposições, brigas, raramente vistas na história brasileira. Calma, você falou então que os poderes são desarmônicos. Agora você vai explicar isso melhor, ó. Você pode guardar essa formulinha para seguir. Isso ocorre vírgula, pois. Isso ocorre vírgula por quê? Tá vendo? Você vai dizer qual é a razão desses antagonismos. Vamos lá? Sempre ela. A disseminação de informações falsas, sempre ela, né? Distorce a visão de parte da sociedade sobre o trabalho desenvolvido pelos membros de tais poderes e pelas instituições públicas. Então, há uma distorção, a disseminação de informações falsas, ela distorce a visão de parte da sociedade. Gente, nunca é a sociedade inteira que tem determinado comportamento. Por exemplo, há pessoas que têm senso crítico, recebem uma notícia e vão averiguar se essa notícia é verdadeira ou não, tá? Se procede ou não. Então, olha só, distorce a visão de parte da sociedade sobre o trabalho desenvolvido pelos membros de tais poderes, né, e pelas instituições públicas. Agora vem a prova, ó. Um dos exemplos notórios disso são as desavenças existentes entre os poderes executivo e judiciário no Brasil. Calma, tá vendo? Ó, tá vendo? Exemplos notórios disso, você voltando à ideia anterior. Lembrando que SS, ó, isso, esse, essa, retomam a ideia anterior. Então são as desavenças entre dois poderes, o executivo e o judiciário. Tá vendo? A gente falou de poderes de um modo geral aqui, que a gente vai afunilando. Ora, se há desavenças, então há desequilíbrio. Esse desequilíbrio, ó, buscando a ideia, tá? A ideia das desavenças. Esse desequilíbrio entre tais poderes é um fator sério. Vírgula, vou explicar por quê. Já que compromete, em se tratando do poder judiciário, por exemplo, a qualidade do trabalho técnico desenvolvido por juízes que, sentindo-se pressionados pela opinião pública, acabam tomando decisões parciais e algumas delas à margem da objetividade das leis. Bacana. Pessoal, isso é bem interessante pelo seguinte. No Brasil, a gente não compreende o trabalho, por exemplo, dos juízes. A gente compreende muito mal esse trabalho. Por quê? Porque a gente desconhece as leis, muito menos a gente conhece a mudança das leis. Certo? Bacana. Então vamos lá. Vou citar um exemplo. Há um tempo atrás, o ex-ministro Marco Aurélio, do STF, ele libertou um chefe, um dos chefes desses grandes do tráfico de drogas, se não me engano, alguém do tráfico de drogas de São Paulo, tá? Não lembro de cabeça agora. E na época a mídia caiu em cima, a opinião pública caiu em cima. Mas ele teve que libertar por quê? Porque ao aplicar tecnicamente o que estava na lei, na época, o ex-juiz Sérgio Moro era ministro, né, ministro da defesa não, minto, da justiça do Bolsonaro, presidente Bolsonaro, e o que aconteceu? Ele criou um projeto chamado Pacote Anticrime, de tal modo que havia uma questão na lei falando o seguinte, que o juiz que prendeu, que deu a ordem de prisão para determinada pessoa, é ele que dentro de um prazo tem que rever a condição dessa prisão. Sob, né, se ele não revisse, essa pessoa poderia ser solta. Então, espertamente o advogado, né, de um grande traficante, o que ele faz? Ele vai até o STF, que é uma corte, de certo modo, garantista, ou seja, uma corte constitucional e técnica. Então, o que eles fizeram? Levaram para lá, o ex-ministro Marco Aurélio olhou e falou, não sei se foi o Marco Aurélio ou o Lewandowski, tá? Não lembro. Olhou e falou o seguinte, o cara tá preso há mais de 90 dias, ou seja, extrapolou o prazo que diz a lei, essa inovação legislativa. Então, e quem aprovou a lei? Foram os juízes? Não, foram os deputados, senadores que aprovaram essa lei. E uma lei que veio do Poder Executivo. Então, o que aconteceu? Ele soltou o cara, porque a lei dizia, tem que soltar.
né? E se ele não soltasse? Ele, como ministro, iria errar, certo? Ele iria deixar de cumprir a lei, e aí deixar de cumprir a lei é prevaricação, tá? É um crime. Então o cara teve que cumprir a lei. A mídia caiu matando, a opinião pública caiu matando. Olha, libertou, tinha que ser o Supremo libertar um traficante. Então, é disso que esse trecho está falando, tá certo? Que muitas vezes os juízes, por conta da opinião pública, com medo desse tipo de julgamento, faz o quê? Tomam decisões parciais à margem da lei. Então, veja bem, o ex-ministro aplicou a lei e foi criticado. Porque há uma distorção na internet, né? As informações chegam, e nem sempre elas são falsas, não, mas elas são mal compreendidas também. Então existem os falsos informativos e existem as informações mal compreendidas. Então isso está falando. Ó. Vamos ver a estrutura desse trecho? Preliminarmente, ó, aqui retomada autoral do primeiro argumento, né? Aí você vai explicar a causa, continua sendo autoral aqui se você quiser, mas a esta altura tu já pode colocar exemplo, pode citar alguma autoridade, números, etc. Aí você comentou, aí você entrou com os exemplos, ó. Aqui, o que são esses exemplos aqui? São os meios de fundamentação, tá bom? Perfeito? Agora você vai entrar em outro problema. Qual é o outro problema? É o mau funcionamento das instituições, a informação, né, das instituições no cenário de disruptura, elas funcionando mal. Então vamos lá? Outro problema que o mundo virtual leva para as democracias, ó, sempre retomando o tema, tá, gente? Entrou no segundo argumento, retome o tema porque já ficou distante. É o mau funcionamento das instituições públicas. Calma, agora você vai explicar. Segundo Hannah Arendt, ou seja, esse tipo de problema decorre de um cenário no qual prospera um movimento de manada e os indivíduos tendem a não atuar criticamente, mas de forma maquinal. Opa, o que é isso? Vai explicar você, ó. Em outros termos, isso significa que a disseminação em massa de informações ou de imagens, ora inverídicas, ora baseadas no ódio, né, geram impacto sobre a atuação dos servidores públicos. Um exemplo notório disso, aí você trazendo também um exemplo, foi a reiteração por parte da polícia brasileira do gesto de tentar sufocar com o joelho pessoas detidas, em um claro espelhamento do que um policial americano fez com George Floyd. Bom, bacana. Não sei se compreenderam, mas é basicamente assim. Qual é o outro problema que o mundo virtual gera para a democracia? Gente, o mau funcionamento das instituições públicas. Por quê? Porque o servidor público ele tende a fazer um movimento de banalização, um movimento de manada. Lembra que eu expliquei sobre a Hannah Arendt, que ela tem um ensaio, né, chama Banalização do Mal, ela conta a história do Eichmann, né, que era um servidor público alemão, e simplesmente ele batia carimbo para mandar as pessoas as pessoas serem exterminadas numa câmara de gás na Alemanha. E ele falou, eu só estava cumprindo meu dever. Ou seja, ele banaliza a morte das pessoas, né? E a Hannah Arendt, ela vai explicar, ela fala, isso acontece no cenário no qual prospera movimento de manada, ou seja, todo mundo vai atrás de todo mundo. As pessoas não sabem o que estão fazendo. Não é à toa que a gente viu aí, por exemplo, gente pendurada em caminhão. Tá? Ou seja, movimento de manada. As pessoas não pensam que elas estão correndo risco, que elas estão colocando outras pessoas em risco, nada disso. E os indivíduos tendem a não atuar criticamente, ou seja, eles atuam de forma maquinal. O que é atuar de forma maquinal? De forma automática, como se fosse máquina. Eles não pensam mais. Perde-se toda a sensibilidade, né? E sobra o quê? Um homem maquinal, um homem-máquina. E aí, em outros termos, isso significa que a disseminação em massa de informações ou de imagens, né, que podem ser falsas, né, ou baseadas no ódio, pode ser também imagens odiosas, isso gera impacto sobre a atuação dos servidores públicos. Que tipo de impacto? Gente, a gente viu o servidor público opinando sobre política de forma odiosa nas redes sociais, sobre minorias, né, fazendo discursos odiosos sobre minorias, discursos preconceituosos, e muitas vezes servidor público é para servir todo mundo, tá certo? Não há diferença entre cidadão quando você olha a Constituição Federal, quando você olha as leis. Até porque não há diferença em tributar o cidadão. Então todo mundo é cidadão. E ali havia servidores, por exemplo,
A gente viu, por exemplo, em sala de aula, professores se opondo a alunos que são homossexuais, criticando o comportamento, e professores de rede pública, que é um escândalo, não é? Uma professora fazendo um gesto nazista no Sul, uma professora de redação, um gesto vergonhoso nazista. Nazismo é crime no Brasil, está na lei Caô. É crime. Isso é passível de cadeia mesmo. Então, por que que é? Porque é uma coisa condenada no mundo inteiro, isso não é opinião, isso é crime. Ah, então quando uma coisa é crime, não é liberdade de expressão. E outro exemplo notório que a gente teve, e acabou acontecendo no Brasil, aquela morte daquele homem negro americano que o policial fica alguns minutos com o joelho sobre o pescoço dele e ele tá desesperado para não morrer, acaba morrendo. Aquela imagem rodou de tal modo o mundo e ficou sendo muito replicada no Brasil que a polícia começou também a fazer a mesma coisa. A gente viu cenas, existe na internet, cenas no interior de São Paulo, por exemplo, de policial com o joelho no pescoço de uma mulher, replicando aquela cena. Então é um movimento de manada. Cria uma disruptura e as pessoas passam a agir dentro dessa questão de ódio, esquecendo-se que são servidores públicos. Né? Não que o servidor particular tenha direito, mas que o público menos ainda. Tá bom? Conclusão. Todos esses fatos revelam, por conseguinte, a conjunção conclusiva pode ser portanto, por conseguinte, as implicações negativas que as novas tecnologias da comunicação e da informação podem gerar para as democracias atuais. Ou seja, você retomando o tema aqui, ó. Retomando o tema. O que você vai fazer agora? Trazer a proposta de intervenção baseada em direitos humanos, né? Ou seja, respeitando direitos humanos. Para tentar mitigar o problema, seria de substancial importância que o processo de ensino-aprendizagem nas escolas regulares brasileiras desenvolvesse estratégias de letramento digital, né, com o FIT, ou seja, com a finalidade de orientar os educandos a desenvolver senso crítico diante das informações que recebem das redes. Ou seja, a escola ela teria que toda semana, fazer um exercício de ensinar os alunos a fazerem, não é uma alfabetização digital, porque as pessoas já sabem mexer no celular, mas ter letramento. O que é letramento? Capacidade de julgar. Capacidade de julgar se aquilo está bom ou se está ruim. Isso é letramento digital, quando eu tenho capacidade de julgar se uma coisa está boa ou está ruim, certo? E aí vem a segunda parte. Ó. Além disso, seria importante que a escola desse relevância à compreensão do quanto as fake news e o discurso de ódio afetam a democracia e violam os direitos humanos. Né? A gente viu ele falando da polícia, colocando o joelho no pescoço das pessoas, então o quanto essa imagem, ela, a propagação do discurso de ódio, o quanto ele colabora para fragilizar a democracia e, naturalmente, violar direitos humanos. Perfeito? Joia? Bom, beleza. Eu vou pro próximo vídeo comentar mais uma redação com vocês, tá certo? Dentro dessa mesma proposta. Acredito que, pelo menos, mesmo que a gente não acerte o tema, muito do que tá aqui possa cair na prova, tá, gente? Por quê? Porque a gente está vivendo esse momento, embora não que o Enem esteja comprometido com o momento, a gente observa alguns temas que não, mas pode ser que inspire vocês aí para alguma coisa interessante, tá bom?